A paz do Senhor, irmãos. Louvamos a Deus por esta manhã estarmos aqui na Igreja Assembleia de Deus no Rio do Sul. Estamos para comentarmos a nossa lição de número 13 da Escola Bíblica Dominical, nosso primeiro trimestre, que foi comentado pelo pastor Cláudio Nor de Andrade. O tema desse trimestre foi a raça humana, origem, queda e redenção. Durante esse trimestre estivemos aprendendo desde a criação do homem até a aula de hoje. Passamos pela criação de Eva, que foi a primeira mulher. Começamos pela criação do homem, na sequência a criação de Eva, a primeira mulher. Aprendemos acerca da natureza do ser humano, sobre os atributos do ser humano. Aprendemos acerca da raça humana, a sua unidade, a sua sexualidade. Na sequência, na lição número 7, nós aprendemos algo assim que mudou radicalmente a vida do ser humano, que foi o episódio da queda. Penso eu que todos quantos estão nos assistindo nesta manhã conhecem, entendem, sabem que Deus criou o ser humano lá no Jardim do Éden, na sua perfeição. Tanto é que a Bíblia revela, escrito por Moisés, que Deus disse a seguinte expressão: façamos, pois, o homem a nossa imagem segundo a nossa semelhança. Ou seja, o homem foi criado no Jardim do Éden à semelhança de Deus, conforme Deus. Porém, todos conhecem também o episódio que a serpente acaba tentando Eva e ela é tentada pelo seu eu. Deus criou-nos com o nosso livre-arbítrio e ela decidiu fazer aquilo que Deus disse que não fizesse, que era comer da árvore que estava no meio do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ela fez isso tentando ser igual a Deus, induziu Adão a isso, e os dois acabam se alimentando do mesmo fruto e acabam pecando, desobedecendo a Deus, e são lançados fora do jardim. Então, aprendemos acerca disso, aprendemos acerca do início da civilização humana, quando acontecem os primeiros episódios agradáveis. Aprendemos que somente o Evangelho muda o ser humano. Conhecemos na lição de número 11 o chamado homem do pecado, e também conhecemos na lição 12 Jesus, o homem perfeito. Hoje, querendo Deus, estaremos falando um pouquinho sobre o novo homem em Jesus Cristo. Por que o novo homem? Como eu comentei no início, nós aprendemos nesse trimestre que o ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, porém passou por um período de decadência. Deus disse no Gênesis que o homem poderia se alimentar de toda a árvore que havia no jardim, vetou uma delas, e Deus, como todos já devem conhecer, Deus criou-nos com o chamado livre-arbítrio. Deus nos criou seres racionais, Deus nos criou livres para tomar a nossa decisão. Porém, assim como tendo a decisão, como tendo o livre-arbítrio, existe o bônus de você raciocinar e poder dizer sim ou não, existe também o ônus de você ter os seus deveres e pagar também por aquilo que você faz. E o homem pecou, foi tirado do jardim, foi afastado do jardim, e sendo tirado do jardim, ele fica separado de Deus. Paulo faz menção de muitas coisas que não nos afastam do amor de Deus. Ele fala sobre a vida, fala sobre a morte, fala sobre a profundidade, fala sobre a altura, fala sobre os anjos, sobre potestades, fala, enfim, uma infinidade de coisas que não podem nos separar do amor de Deus. Isso mesmo, por mais que estivéssemos afastados de Deus, Deus lá na fundação do mundo, como vemos lá na carta de Pedro, lá na fundação do mundo, Deus preparou para nós essa chamada salvação em Cristo Jesus, e estava só esperando chegar à plenitude do tempo para apresentar isso a nós. E assim sendo, nós estávamos separados de Deus,
e separar de Deus os nossos pecados, como Isaías escreveu. Por mais que aqui no mundo nada nos afaste de Deus à distância, temos exemplo hoje, estamos aí, você aí no seu lar, assistindo esta aula, eu aqui no templo, que deveríamos estar reunidos aqui, devido às circunstâncias não podemos estar aqui, mas isto não nos separa do amor de Deus. Estamos comungando, temos esta comunhão e estamos unidos no amor de Deus, ou seja, a distância não nos separou do amor de Cristo. Porém, Isaías escreve dizendo o seguinte, que os ouvidos de Deus não estão agravados, eles estão abertos, a sua mão ela não está encolhida, ela está estendida para que nos abençoe, mas o profeta continua dizendo que os nossos pecados, que as nossas iniquidades causam separação entre nós e o nosso Deus. Então o pecado acabou separando o homem e Deus. Existe na chamada teoria da evolução, por Charles Darwin, existe o que eles chamam de elo perdido entre o homem de Neandertal com o Homo sapiens. E falam que há um elo perdido entre essa evolução. Não que eu creia na teoria da evolução, para mim é algo que eu aprendi na escola e serviu para o meu conhecimento simplesmente, mas eu penso que olhando pela Bíblia nós vamos encontrar aqui um elo perdido também. O homem tinha aquela comunhão com Deus na viração do dia, a Bíblia diz que Deus passava pelo jardim, conversava com o homem tinha esse prazer, tinha esse direito, tinha esse privilégio de ver Deus na viração do dia. Porém, quando perde a sua perfeição, quando o pecado acaba inserido no homem, a Bíblia vai dizer que há essa separação, esse elo quebrado. Então Deus usa esporadicamente alguém para manter a chama viva, para que todos saibam que existe Deus, que Deus criou o homem, e até então vem sendo assim. E para poder chegar diante de Deus, porque Deus abomina o pecado nos separa de Deus, houve a necessidade desse elo ser novamente religado, desse elo ser novamente ligado na corrente homem e Deus, e assim então podemos ter comunhão novamente com o Deus Todo-Poderoso. E nesta manhã nós queremos comentar um pouquinho sobre esse novo homem, isso mesmo, esse homem nascido de novo, uma nova criatura, um novo homem que deixa as coisas antigas e agora começa a viver uma nova vida em Cristo Jesus. O comentarista, pastor Claudionor de Andrade, colocou como texto-alvo para esta aula nesta manhã, Efésios 4:13, dizendo assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Parafraseando esse versículo, até que todos nós que estamos em Cristo como novo homem, possamos chegar à unidade de Cristo, ou seja, até que um dia possamos ser perfeitos. Enquanto estivermos aqui, isso não será possível, porém, a adoção em Cristo Jesus nos fará perfeito diante de Deus. A verdade prática nos diz o seguinte: a salvação em Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, Cristo, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Interessante aqui, irmãos, é que o comentarista, ao deixar essa verdade prática, nos dá uma luz para entendermos de que forma Deus reatou esse episódio entre o homem e Deus. Na sequência da aula teremos algumas ilustrações que, querendo Deus, estaremos trazendo para entendermos essa revinculação, essa forma de vincularmos novamente o homem e Deus. A leitura bíblica em classe, ela está baseada no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, no seu capítulo 3, versículos 1 ao 16. É um texto que todos nós conhecemos. Nicodemos vai até Jesus à noite e quer conhecer a Jesus e começa a conversar com Jesus, começa com lisonjas, porém Jesus, olhando para ele, traz uma máxima dizendo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, e com isso traz questões tanto para Nicodemos como para nós aqui no mundo. Quem sabe se fôssemos nós que estivéssemos
interpelando a Jesus, conversando com Jesus, tanto eu quanto você diríamos: Senhor, mas como pode ser isso? Já sou velho e não existe como voltar ao ventre da minha mãe. No meu caso ainda seria uma questão mais difícil ainda, porque a minha mamãe já descansa no Senhor. Então, o meu questionamento também seria esse: mas Senhor, como vou nascer de novo? Então Jesus explica que não é da carne, não é do sangue, mas precisa nascer do Espírito e nascer da água, ou seja, nascer de novo, ser uma nova criatura, e é isso que nós vamos estudar nesta manhã. E traz daí, finalizando a leitura bíblica em classe, o que os estudiosos da Bíblia chamam de o texto áureo, que é o versículo 3:16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, isto só é possível para aqueles que passam a ser novo homem em Cristo Jesus. O comentarista da lição, ele começa a sua aula, o seu comentário, nos fazendo uma pergunta que eu queria fazer para você também, que está me ouvindo e me assistindo nesta manhã. É possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Sabe, nesse momento você está se questionando e se perguntando e dizendo que não temos como chegar à perfeição, que não conseguimos chegar à perfeição espiritual. Do ponto de vista humano, nós não temos condições. Tanto é, Jesus mesmo disse assim: o que dará o homem em resgate da sua alma? Ou seja, não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E o homem não tem como resgatar a sua alma, que está caminhando a passos largos para uma eternidade sem Cristo. Porém, quando nós deixamos de lado as nossas forças, quando deixamos de lado o nosso conhecimento, quando deixamos de lado o nosso eu e levamos a nossa alma e colocamos aos pés de Cristo e entregamos a Ele e passamos a ser nova criatura, isto conseguimos lá na eternidade chegarmos à estatura de varão perfeito, à estatura de Cristo. Os tópicos da lição de hoje: o primeiro tópico fala acerca do novo nascimento e está dividido em 3 subtópicos, que é nascido não do sangue nem da carne. O segundo subtópico é nascido de Deus. O terceiro subtópico é nascido da água. O quarto subtópico é nascido do Espírito Santo. O segundo tópico fala acerca da justificação do homem, e nesse tópico encontramos também 3 divisões, que é a inutilidade da justiça humana, a maravilhosa doutrina da chamada justificação, o novo homem é justo, é considerado justo diante de Deus. O ponto 3 fala da santificação do homem, e neste ponto nós encontramos também 4 divisões, que é a santificação como posicionamento, a santificação como processo, e a santificação é a vontade de Deus que ela esteja no novo homem. Rapidamente queremos entrar aqui no texto falando acerca do novo nascimento. Quando Deus traz Cristo ao mundo, Ele faz o trabalho ao seu ministério a partir mais ou menos dos seus 30 anos, e numa noite ele é surpreendido pelo um príncipe da sinagoga chamado Nicodemos, que vai conversar com ele, e não foi narrado todo o diálogo, penso eu, que houve mais conversa nas entrelinhas. Porém, o que chamou a atenção do evangelista, e ele nos trouxe aqui, é que Deus, ou que Jesus é questionado, e Jesus, a primeiro momento, traz a seguinte questão para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Ou seja, esta velha criatura como você é, confiando na lei, confiando nos homens, confiando na sua força, confiando na sua sabedoria, não tem condições de você ter a vida eterna, de você ver o reino de Deus. Necessário vos é nascer de novo. E ele traz essa explicação, falando que necessário
era nascer de novo, Nicodemos se assusta, olhando a impossibilidade dele nascer de novo, assim como comentamos no início, eu e você também encontraríamos esta impossibilidade. Mas Jesus, no versículo 5, diz assim, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, se você não tiver os seus pecados lavados em Cristo Jesus, se você não tiver a sua vida levada aos pés da cruz e ter a sua vida limpa, purificada, se você não aceitar o sacrifício vicário de Jesus e ser lavado pela sua palavra, porque Paulo diz aos Efésios que a nossa salvação pela fé, pela graça, mediante a fé, e não vem de nós, e também diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então você vai ouvir a palavra do Senhor, você vai entender, para podermos trabalhar a salvação, o primeiro passo para entendermos o chamado processo da salvação é que nós, como seres humanos e como pecadores que somos, nós precisamos entender que somos pecadores. Nós precisamos entender que nós, como pecadores, não temos condições de pagar pelo nosso pecado. Ou seja, diante de Deus, Deus vai olhar de nós e vai ver a chamada mácula do pecado, a sujeira do pecado, está intrínseco no homem, é algo que está intrínseco no ser humano, e não tem como o ser humano tirar o pecado de si, não, ele vai conviver com o pecado intrínseco em si. E então não temos como chegar a Deus desta forma. Porém, quando aceitamos ao Senhor, somos limpos dos nossos pecados, passamos pela lavagem da palavra, pela lavagem da água espiritual, e agora passamos a ser nova criatura. Quando Deus olha para o ser humano, Ele não vai ver mais aquela criatura com pecados, com sujeiras espirituais, mas Ele vai ver alguém limpo, e tem mais, vai ver alguém que tem o Espírito Santo morando em si. Não pense que nesta manhã, se fosse pela vontade do ser humano, quem sabe, você que está me ouvindo aí na sua casa, com a sua família, não estaria aí, mas o Espírito Santo o levou a estar aí. Ou seja, você nasceu da água, você nasceu do Espírito, agora você é nova criatura. E é interessante nós entendermos, quando vamos lá para o capítulo de número 16 de 1 Samuel, e tem os capítulos anteriores também, que eu acabei não anotando aqui, mas quando quando o povo pede um rei, e Deus chama a Samuel e dá algumas definições de que o rei seria escolhido. E a Bíblia diz que Saul vai procurar algumas jumentas, e ele chega diante de Samuel. Alguns poderiam dizer que é uma coincidência, e eu chamo isso da chamada providência de Deus. E ele chega diante de Samuel, e quando chega, Samuel comenta que as jumentas do seu pai já foram entregues e que ele seria ungido como rei. E interessante é que quando Samuel pega o seu vaso de azeite e unge a Saul como rei, o texto vai dizer assim: e Saul se tornou em outro homem, ou seja, Esaú já não era mais aquele procurador, aquele catador de jumentas, aquele criador de jumentas. Ele, após ser ungido, após o Espírito do Senhor estar na vida dele, ele passa agora a ser um líder, um rei. Porém, no meio da caminhada, nós vamos ver que ele acaba se deixando enganar, e o novo homem, o novo homem que foi ungido como rei, acaba dando lado para o seu ego, para o seu eu, e a Bíblia diz que o Espírito Santo do Senhor se afasta dele, e ele volta a ser aquele velho homem, aquele homem antigo. Para entendermos esse novo homem, alguns de nós temos alguns questionamentos. Mas espera aí, quando nós aceitamos a Cristo, então nós agora somos nova criatura. Paulo diz isso, dá ênfase, dizendo assim que as coisas velhas já passaram. Ele não diz que as coisas velhas se nos foram tiradas, não, diz que as coisas velhas já passaram, ou seja, aquilo que nós fizemos lá na nossa ignorância, o Senhor coloca tudo junto num crédito e
lança atrás de si no meio do mar. E sendo assim, então nós passamos a ser uma nova criatura diante de Deus, nascido de Deus, porque nascemos da água e do Espírito. Agora, quando Deus nos olha, Ele nos vê como filho. E assim sendo, quando Deus olha para nós e nos vê agora como filhos, não que a nossa natureza, a nossa velha natureza, ela nos seja retirada. Não, isso não acontece. Não lembro agora qual foi alguém que comentou, mas eu recebi uma postagem dias atrás que dizia assim: quando eu descia as águas do batismo, eu queria afogar o meu velho homem, tentei deixá-lo lá para que ele se afogasse no rio, porém quando eu saí da água descobri que o velho homem sabia nadar e estava juntamente caminhando ao meu lado. É assim mesmo. Então, quando aceitamos a Cristo, quando descemos as águas do batismo, a nossa natureza, ela não é mudada. Não é milho pipoca, não, que você coloca no caldeirão com gordura quente e dali a alguns segundos está aquela beleza daquele milho se transformando em algo crocante, em algo branquinho. Não é assim. A nossa vida de fé, a nossa vida como nova criatura, segue alguns parâmetros que temos que conviver com a nossa natureza nova, que recebemos de Deus, a natureza do Espírito, convive juntamente com a nossa velha natureza, porque o pecado está intrínseco em nós, as nossas tentações moram em nós ainda, temos o livre-arbítrio, nós podemos decidir entre errar ou não errar, entre pecar ou não pecar. Então, ou seja, temos que conviver com a nossa velha natureza, e isso é interessante que é diuturnamente. Existem no meio espiritual 3 inimigos que temos que lutar contra ele: o mundo, Satanás, que é o nosso arqui-inimigo, que é o nosso adversário, e o eu. O mundo, se nos isolarmos dele, tranquilo, se entrarmos dentro de uma caverna e fechar a boca dessa caverna, o mundo não entrará lá dentro, e tranquilo, eu não vou ver as coisas que envenenam a minha alma, eu não vou ouvir coisas que envenenam a minha alma, ou seja, as minhas janelas espirituais, que são os meus olhos e os meus ouvidos, estarão lá e não verão. Ou seja, então o mundo eu consigo me livrar dele. Segundo, Satanás, que é o nosso adversário, Tiago disse que se nós resistirmos a ele, se com o nosso livre-arbítrio nós dissermos: olha, Satanás, você não tem poder sobre a minha vida, e eu não vou pecar porque Cristo está em mim, tranquilo, você consegue resistir a ele e ele foge de você. Agora, o problema está no nosso eu, no nosso ego. Por quê? Porque ele vai comigo lá na caverna, porque ele está comigo diante da guerra contra Satanás, está comigo quando me deito, quando me levanto, está comigo quando eu preciso tomar qualquer decisão. O meu eu está ali, e o meu eu, se eu não me cuidar, ele vai tomar uma ênfase na minha vida, e quando vê, o meu ego estará me dominando. E quando nós falamos sobre o novo homem, existe o chamado processo da salvação. Eu não vou seguir a lição na risca. Existe o chamado processo da salvação, isso mesmo. Quando aceitamos a Cristo, há algo que acontece numa chamada esfera espiritual que nós não conseguimos ver. Existem algumas coisas que acontecem na nossa vida e na vida daqueles que aceitam o Senhor, que não é visto pelos olhos humanos. É um chamado processo. Porque a salvação, Deus poderia ter lá na eternidade dito assim: eis que eu declaro o ser humano livre dos seus pecados, e serão perdoados, e eu estaria agora nesse momento comungando com o homem, passando pela viração do dia, ainda conversando com o homem. Porém, isso Deus não faz, porque os nossos pecados ferem a santidade de Deus. Se Deus fizesse isso, Deus estaria ferindo a sua santidade. Então Deus nos quer do seu lado, mas para isso requer que se pague um preço, e esse preço Ele mesmo determinou: preço de sangue, preço de sacrifício, preço de sangue de alguém inocente. E quando nós aceitamos ao Senhor, pela nossa culpa, pelo nosso pecado, pelo nosso mal, pela nossa natureza,
Como comentamos no início, o primeiro passo é saber que nós somos pecadores. Muito bem, você sabe que você é pecador, você sabe que você não tem condições de pagar pelos seus pecados, não tem condições de seguir para a eternidade e ter uma vida na eternidade, pelo contrário, haverá morte na eternidade, que é chamada a segunda morte, a eternidade toda viverá em conflito e em aflições. Então você entende que você é um pecador, e o segundo ponto para a salvação é você entender que você precisa de um Salvador. É isso mesmo, você precisa de um Salvador que te dará uma nova natureza, e essa nova natureza te levará até o Senhor, o único Salvador. Tanto é que Paulo escreve que o único mediador entre Deus e o homem, aí que entra aquele elo perdido que eu falei para você lá no começo, aí entra o elo para essa salvação, que é Cristo. Se Deus tivesse mandado um anjo, ou se mandasse Cristo, se Cristo viesse ao mundo, vamos dizer que no Império Romano, no ano 30 do nosso calendário que estamos vivendo hoje, apareceu ali em Jerusalém, no pináculo do templo, dentro do templo, entre os religiosos da época, de repente apareceu ali um ser de luz chamado Jesus Cristo, divino na sua essência, divino na sua forma, divino na sua glória, e ele veio para restaurar o homem dos seus pecados. Ele, sendo divino, não passou pelo processo humano, ele teria as definições divinas, estaria apoiado nas mãos do divino e todo-poderoso, porém, como o ser humano não pode tocar naquilo que é divino, estaríamos vetados de tocarmos em Cristo, e esse elo continuava quebrado. Porém, a Bíblia fala que Jesus veio como feto, como semente, foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, ele nasce no período do tempo que é devido à sua geração, ele tem a sua infância, tem a sua adolescência, a sua juventude, e chega aos 30 anos, determinando assim no judaísmo a sua fase adulta, e ele inicia o seu ministério como ser humano. Nesse seu ministério, ainda que isso já aconteceu quando na adolescência, penso eu, mas quando ele chega no seu ministério, nós vamos encontrar ali um Jesus que desce as águas do santo batismo, um Jesus que vai a uma festa, e nessa festa ele já acaba trabalhando e acaba agindo depois de ter o Espírito Santo na sua vida, ele transforma a água em vinho. Nós vamos encontrar um Jesus que teve fome, vamos encontrar um Jesus que teve sede, vamos encontrar um Jesus que teve ansiedade, quando esteve lá no Getsemane, a ansiedade foi tão grande, a pressão foi tão grande sobre a sua vida, que o seu suor tornou gotas de sangue. Nós vamos encontrar Jesus que teve amor, vamos encontrar Jesus irado no templo, quando pega um azorrague e açoita os cambistas, derruba as mesas dos cambistas. Ou seja, Jesus esteve aqui nesse mundo como ser humano, passou pelas tentações externas, como eu e você passamos, foi tentado por Satanás lá no deserto, mas a Bíblia diz que ele não errou, que ele não pecou, continuou perfeito na sua essência, sem pecado. Agora sim, Jesus homem, Jesus Deus, como estudamos nas lições anteriores, pôde pegar simbolicamente, espiritualmente, pôde pegar na mão do homem e pôde pegar na mão do Deus Todo-Poderoso, e agora fazer um elo de ligação entre homem e Deus, e aquilo que outrora foi quebrado lá no Jardim do Éden. Exemplo disso, que quando ele morreu, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, tirando a separação do lugar santo com o lugar santíssimo, com o lugar da habitação de Deus, e com isso, o acesso agora entre homem e Deus, por intermédio de Cristo Jesus, foi aberto, e por isso estamos aqui nesta manhã dizendo que você é nova criatura, que você é novo homem, e você pode falar com Deus Todo-Poderoso, isto é, se você está em Cristo Jesus. E nesse processo da salvação, irmãos, é algo tremendo, é algo maravilhoso, mas é algo que não é palatável, nós não conseguimos palpar, não tem como nós vermos com os nossos olhos humanos. Quando aceitamos a Cristo, e nesse primeiro processo, a primeira coisa que acontece na vida do ser humano, sabe aquele momento
em que você, reconhecendo-se como um Salvador, reconhecendo que precisava de um Salvador, e estava e ouviu a palavra de Deus, e a fé veio por esse ouvir dessa palavra de Deus, e você entendeu que era pecador e precisava de um Salvador, e você levantou as suas mãos e disse: eu aceito o sacrifício de Cristo no Calvário, e aceito Ele para ser Salvador e Senhor da minha alma. Nesse momento acontece algo tremendo, algo maravilhoso, que os teólogos chamam, e olhando pela Bíblia, nós chamamos do momento da chamada justificação. O que é justificação? Justificação é a forma de tornar alguém justo. É fácil tornar alguém justo? Não é difícil. Eu gosto muito de utilizar essa dinâmica. Comenta-se que alguém, na sua essência, no seu período de vida, ele acabou cometendo muitos crimes, e todos os dias ele acabava cometendo um crime, porém um dia ele foi levado ao tribunal. E nesse momento, quando ele é levado ao tribunal, ele chega lá no tribunal e ele olha, e ele vê alguém que lhe é peculiar, vê alguém que ele conhece, vê alguém que pode, quem sabe, mudar a sua vida, porque ele vê que é alguém que é seu amigo. E o juiz está ali, sendo amigo daquele réu, e ele ali confiante que por ele ter os seus pecados, porém o juiz era seu amigo, ele fica tranquilo pensando que a sua sentença seria abolida, seria retirada dele, ele sairia dali justificado e não pagaria pelos seus feitos. Porém, ele arregala os olhos quando o juiz levanta e diz assim: é culpado. E como culpado, está sentenciado a sentença de morte, ou pagará, não tem como estabelecermos um valor aqui, mas algo que ele viveria toda a sua vida trabalhando só para pagar e não pagaria. Nesse momento ele baixa a sua cabeça, fica triste e pensa: pronto, eu morri. Porém, aquele juiz se levanta, vai até ao caixa do tribunal, pega do seu bolso um talonário de cheques e assina naquele talonário de cheques, pagando pelas dívidas, pelo problema que aquele homem estava ali precisando naquele momento para a sua absolvição, e ele consegue sair dali justificado. Isso é justificado quando aceitamos ao Senhor, quando aceitamos a Cristo como Salvador e Senhor das nossas vidas. A chamada justificação acontece em nós. Ou seja, quando Deus olha dos céus, não vê mais o Paulo cheio de pecado, mas vai ver o Paulo justo diante dele. É algo tremendo. Para entendermos isso, eu preciso voltar um pouquinho lá novamente para o Calvário. Ou um pouquinho antes ainda, nós precisamos voltar lá para o Getsemane. Quando a Bíblia fala que Jesus vai ao Getsemane, e ali ele chora, ali ele conversa com Deus, ali Deus concede a ele uma forma de ele antever o que lhe aconteceria. Havia cruzes, os seus amigos se afastando dele, fugindo de medo. Não via aqueles que outrora o diriam: bem-vindo, filho de Davi, na entrada triunfal de Jerusalém, hosanas ao rei. Agora aqueles se afastam dele, e ele vê pessoas o esbofeteando, cuspindo na sua face, o xingando, blasfemando. Ele vê a chegada dele na cruz, ele vê tudo isso. E é interessante, irmãos, que quando ele está ali, a sua ansiedade é tremenda, o seu suor se torna sangue, e no momento em que ele está no jardim, no momento assim, nós ouvimos quando diz assim: Pai, este cálice é muito amargo. Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Alguns teólogos, não entendendo esse fato, não entendendo esse momento, quer dizer que Jesus não sabia o que ele passaria. Aqui, irmãos, amigos, Jesus veio à terra sabendo a sua missão. Isto, olhando para a carta de Pedro, nós vamos ver que tudo isso
foi consensado, foi trabalhado como Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo, lá na eternidade, no período da fundação do mundo, porque Jesus esteve lá na fundação do mundo com o Pai e estará com o Pai na consumação dos séculos. E então ficou certo que o homem pecaria, Deus sabia que o homem pecaria na sua presciência e que precisaria de um Salvador e que Jesus seria o Salvador. Ele sabia tudo isso, para ele não era surpresa, tanto é que diz assim para os discípulos, quando falava do templo: olha, em 3 dias não haverá pedra sobre pedra. Enfim, ele comenta sobre a sua morte e a sua ressurreição. Trazendo aqui para esse momento da justificação, Jesus, quando ele diz, quando ele pede para que o cálice seja afastado, agora nós vamos lá para o Calvário. Todos conhecem o episódio da crucificação. Ele vai a Via Cruz, chega na cruz, e ali é colocado na cruz, é levantado no Monte Calvário, e ali ele tem sede, ali ele perdoa os pecados do ser humano, ali ele destina onde Maria deveria encontrar abrigo, pede que João abriga Maria, e um momento assim crucial é quando ele olha para os céus e diz assim, ó: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? É porque quando Deus olha para Jesus ali no Monte Calvário, crucificado, ele não vê o seu Filho unigênito que estava ao seu lado na criação do mundo, mas ele vê ali eu e você estampados em Cristo. Paulo fala de uma chamada cédula que nos era contrário, que Jesus levou até a cruz do Calvário e ali rasgou a cédula. Ele não foi ali com um bloco de nota promissória dizendo assim: João deve tantos pecados, não, mas ele levou ali a sua carne que foi rasgada, e quando Deus olha para ele ali na cruz do Calvário, ele vê estampado a minha vida e a tua vida, que somos pecadores, e como o pecado abomina, o pecado separa o homem de Deus, Deus vira a face do seu Filho unigênito. Então nesse momento ele se sente abandonado, assim como eu e você, quando não estávamos em Cristo, sentíamos-nos abandonados pelos nossos pecados. E assim sendo, ele poderia ter perdoado os nossos pecados, se que Cristo viesse, poderia, mas isso feriria a sua santidade, e precisava que alguém pagasse o preço. Justificação é isso, não é simplesmente tirar os pecados, não. Jesus lá na cruz do Calvário não somente tirou os nossos pecados, não. Ele tirou os nossos pecados e pagou o preço. Os nossos pecados foram pagos. Os nossos pecados não foram simplesmente colocados à parte, não. Os nossos pecados foram pagos, e agora quando Deus olha para nós lá da eternidade, no seu lugar santíssimo, ele não vê mais o Paulo pecador, mas ele olha agora e vê alguém que está lavado e redimido no sangue de Jesus. Ele vê alguém que está estampado em Cristo Jesus. Então, a primeira coisa que acontece nas nossas vidas, no chamado processo de salvação, é a chamada justificação. É um dos aspectos divinos que acontece em nós. Segundo aspecto que nós encontramos quando aceitamos ao Senhor e passamos a ser nova criatura naquele momento, acontece imediatamente, a justificação. Na sequência, é a chamada adoção. Quando nós vemos na Bíblia que está falando acerca de João Batista, e parece-me que é João, isso João diz que Jesus veio para os seus, porém os seus o rejeitaram. Mas, existe ali uma interjeição, mas a todos quantos o receberam, deu o direito de ser chamado filho de Deus. Torna filho de Deus, ou seja, existem 2 formas de sermos filhos, somente 2 formas. Primeira forma, ser gerado pelo papai e pela mamãe, nasce, cresce de forma, eu penso que 99 dos casos, pouco menos, não lembro agora qual é a estatística, segue esse rumo, é gerado, nasce de pai e mãe, cresce num lar tranquilo. A outra forma é quando alguém que não é pai, olha alguém e sente por ele um carinho, sente por ele compaixão, sente por ele amor e resolve adotá-lo como filho. Doravante, quando a partir do momento que assina essa adoção, esse filho, esse menino, essa menina passa a ser filho e ter as mesmas prerrogativas de alguém que nasce de forma legítima, de forma natural.
Existem alguns que confundem o chamado adoção, a chamada adoção, com o filho bastardo. Nada tem a ver com o filho bastardo, porque filho bastardo é aquele que alguém tem fora do casamento e não o assume como filho. Agora nós éramos diferentes. Nós estávamos longe de Deus, Deus resolve nos adotá-lo e trazer junto a Ele, e agora dali para frente passamos a ser filhos de Deus. Como novas criaturas, passamos a ser agora filhos de Deus e estarmos juntamente com o Senhor. Então, ou seja, primeiro aspecto, a primeira coisa que acontece no ser humano quando ele aceita ao Senhor é chamada justificação, ou seja, Jesus paga a nossa conta morrendo em nosso lugar, ele paga o nosso débito. Segundo, é a chamada adoção, ou seja, quando aceitamos a Cristo, passamos a ser filhos. Temos as mesmas prerrogativas que Jesus tem, tanto é que Paulo nos chama de co-herdeiro com Cristo, ou seja, seremos herdeiros juntamente com Ele da vida eterna. Terceiro aspecto, terceira coisa que acontece em nós, quando aceitamos e quando somos nova criatura, novo homem em Cristo, é a chamada regeneração. Isso mesmo, regeneração, ou seja, pegar aquilo que estava degenerado, que estava dando um mau fruto ou não estava dando um bom fruto, e trabalhar ali as suas atribuições e deixar de lado alguns genes que não são bons e inserir nele genes produtivos, e ele passa a ter uma nova genética, e ele passa a produzir novos frutos. Ele passa a produzir novos frutos. Se ele era alguém que mentia, não mente mais. Se era alguém que pecava, não peca mais. Se era alguém que roubava, não rouba mais. Se era alguém que blasfemava contra Deus, passa agora a adorar a Deus. Se era alguém que era mal visto na sociedade, quando passa a ser novo homem, as coisas velhas passaram e ele agora passa a ser um novo homem em Cristo, como pessoa regenerada, ou seja, ele passa a produzir bons frutos. Ele passa, tanto é que Jesus traz uma ilustração falando de um zambujeiro que produz uma fruta ressequida, ou seja, que não tem suco, ela tem sumo, porém não tem suco, não serve para nada, mas quando ela é ligada, quando ela é enxertada na oliveira, que é Cristo, ela passa a produzir bons frutos, ou seja, a sua genética se alimentando da seiva da oliveira. Essa seiva passa pelo seu caule, e essa seiva alimenta a sua genética, e ela passa agora a produzir bons frutos que além de sumo, tenha suco e tenha polpa, e isso passa a ser aproveitado. É isso mesmo que acontece na vida do ser humano. Por mais que a nossa natureza velha, ela continua em nós. Preste atenção, a nossa natureza ela não nos é tirada, ela continua em nós, mas temos agora a nossa nova natureza, novos genes espirituais, e passamos a produzir bons frutos. Passamos a produzir frutos para a salvação em Cristo Jesus. Tem uma ilustraçãozinha que vemos muitos comentários, essa ilustração, que dentro de nós moram duas esferas do mesmo tamanho, da mesma proporção, com a mesma força, com a mesma veemência, e elas brigam entre si diuturnamente. E de repente, quando alguém está explicando isso, alguém pergunta assim, mas a qual delas é a mais forte? Como eu disse, são duas naturezas que estão em nós, e alguém pergunta, mas a qual delas é mais forte? E esse alguém que está dando a ilustração responde, a qual nós alimentarmos mais. A qual nós dermos mais alimento, ela será mais forte. Quando somos regenerados em Cristo, nós vamos alimentar a nossa nova natureza, e podemos a cada dia dar bons frutos, estando na presença de Deus e não permitindo que genes malignos entrem em nós, e utilizando-nos da nossa nova natureza, estamos a cada dia mais perto de Deus. Então, ou seja, somos justificados, somos considerados filhos pela adoção em Cristo Jesus, somos regenerados da nossa velha natureza, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, e agora somos uma nova criatura, um novo homem em Cristo Jesus.
Terceiro processo que acontece, terceiro aspecto que acontece na chamado processo da salvação é a justificação, a adoção, a regeneração e a chamada santificação. Isso mesmo, quando aceitamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso, nos olha dos altos céus e não nos vê com os nossos pecados, mas naquele momento Ele vai nos ver na posição de santo, isso mesmo, de santificado, porque o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo o nosso pecado. Esta é a chamada santificação posicional, ou seja, Deus nos olha e não vai nos ver mais santo hoje do que amanhã, não. Deus vai nos olhar na eternidade, nossa santificação posicional em Cristo, escondidos em Cristo como nova criatura. Deus vai olhar no céu e vai nos ver como santos. Esta é a santificação posicional. Porém, essa santificação posicional, ela é algo que, se nós não tomarmos cuidado, ela vai perdendo a sua eficácia. Por quê? Porque nós não morremos fisicamente no momento em que aceitamos ao Senhor. Oxalá que fosse assim, eu aceitei a Cristo e no momento que eu aceitei a Cristo e eu fui justificado, eu fui adotado como filho, eu recebi os genes da regeneração, eu fui santificado, subi para a eternidade e estou com Cristo para todo sempre, mas não é assim. Tanto é que eu estou há 26 anos, do momento em que eu me tornei uma nova criatura, eu estou caminhando para os 26 anos, e nesse período Paulo não pecou mais, Paulo não fez nada errado, fez genes malignos, não tentaram habitar a minha vida, tentou a minha velha natureza por algumas vezes, não tentou sobressair da minha nova natureza, tentou e por algumas vezes conseguiu, mas eu estou escondido em Cristo. E a minha santificação posicional, quando Deus olha dos céus, me vê na minha santificação posicional, escolhido em Cristo, Ele me vê como santo. Mas tem a chamada santificação, que agora ela deixa de ser a santificação posicional, e ela está lá na lição, se você procurar, chama-se a santificação como processo. Agora já não é mais posicional, é como processo, ou seja, eu preciso me santificar dia após dia. É algo que é progressivo, acontece de forma paulatina e cotidiana e diuturna. A santificação, interessante que a justificação é algo espontâneo e instantâneo que acontece no momento da nossa conversão, não tem como ir nos justificando aos poucos, não tem como pagar a dívida aos poucos, porque se Deus fosse pagando Jesus fosse pagando a nossa dívida aos poucos, como nós todos os dias vamos ao mercado, espiritualmente falando, e pecamos novamente, Jesus não, Ele nos tornou justo, isso é espontâneo e instantâneo. A adoção também, ela acontece de forma instantânea e de forma espontânea. Não tem como eu ir adotando alguém pouco a pouco, não. Ou eu me torno pai dele, ou não sou o pai dele. Ele só será tido como filho adotivo no momento que é assinado a adoção, e naquele momento ele passa a ser filho. Então não é gradual, a adoção também é instantânea e espontânea. Regeneração também não tem como ser progressiva, ela é instantânea e ela é espontânea, e os seus efeitos, preste atenção, que a regeneração ela é instantânea e é espontânea, e os seus efeitos precisam perdurar para toda a nossa vida, caminhando junto com o processo da santificação. Santificação tem a posicional, que é espontânea e é instantânea, mas ela também é progressiva, ou seja, eu preciso me santificar a todos os dias, a todos os momentos. Por quê? Porque em mim ainda mora a velha natureza. Se eu não passar pelo processo da salvação ou da santificação, tendo eu na minha vida o chamado livre-arbítrio, eu posso optar por errar ou por não errar. Eu posso optar por ser corrupto ou não ser corrupto.
Eu posso optar por ser santo ou posso optar por não me santificar, posso optar por não fazer aquilo que Deus requer de nós. Ou seja, a santificação ela é progressiva, ela acontece de forma paulatina, nós todos os dias precisamos entender que precisamos ser salvos e precisamos nos santificar todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Então, no processo da salvação, precisamos aceitar o Senhor como Salvador e Senhor da nossa vida. Nesse momento, nos tornamos um novo homem, uma nova criatura, e com isso precisamos dar frutos como um novo homem, como uma nova criatura. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele traz ali uma infinidade de coisas que não agradam a Deus, como idolatria, prostituição, glutonaria, lascívia e uma infinidade de pecados, mas ele também traz ali os frutos que o homem novo, o homem nascido de novo, o novo homem começa a produzir, que é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, enfim, somente atributos bons, e isso é dado pela regeneração, e o novo homem passa a produzir isso e acaba precisando se santificar a cada dia. Alguns se equivocam com o pecado. Pensam que o pecado é simplesmente se afastar do mal. Não é bem assim. Também é se afastar do mal. Você precisa se afastar do mal, porém, pecar você tem, ou seja, você não pecar é você se afastar do mal e, em contrapartida, fazer o bem. Porque Tiago nos diz que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, peca. Então, você não pecar não é só você se afastar do mal, mas é você se afastar do mal e, em contrapartida, produzir frutos gerados pela regeneração em Cristo Jesus e pela sua santificação, e produzir bons frutos pelo Espírito que mora dentro de nós e que está dentro de nós. Nesta manhã, espero que tenha conseguido, com o meu vocabulário, ser explícito naquilo que eu pude trazer, e você possa ter entendido o que é ser um novo homem em Cristo Jesus. Ou seja, você é justificado. Às vezes você fica remoendo no seu íntimo, no seu interior, dizendo, mas outrora eu era isso, eu era aquilo outro. Olha, eu digo para você, Jesus justificou você quando estava na cruz do Calvário. Quando o Pai virou a face de olhar em Jesus, era você e eu que estávamos lá estampados em Cristo. Era a nossa célula, era a nossa conta. Por isso, esse sentimento de culpa, esse sentimento de dor, esse sentimento de pecado ressentido em você ainda, ele não deva existir, porque quando Jesus perdoa os pecados, ele leva de si também o sentimento da culpa. Você não deve o pecado, isto é, se você já confessou os seus pecados. Agora, se você está aí gerando e guardando e cuidando desse pecado, cuidado, que ele gera a morte mesmo. O salário dele é a morte. Então, não esqueça que você é justificado, você é filho de Deus, você é um novo homem, uma nova mulher, novo jovem, novo adolescente. Você é gerado de novo espiritualmente falando, e você diante de Deus é tido como um santo. Oxalá que nesta manhã você possa ter entendido essa aula e possa entender que você é um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. A conclusão, para fecharmos aqui, do seguinte: quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. Olha, esses foram apagados? Não, eles foram perdoados por Cristo e deixaram de existir. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando o arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que Ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, assim também o veremos.
Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados e nesta bem-aventurança estaremos para todo sempre com o Senhor. E é o último aspecto da salvação: justificação, adoção, regeneração, santificação e a chamada glorificação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Se você quiser acessar aí as nossas plataformas digitais, se quiser fazer alguma pergunta acerca da lição, fique à vontade, estaremos aí selecionando as perguntas e respondendo conforme a nossa possibilidade. Que Deus abençoe você em Cristo Jesus. Fique na paz de Cristo Jesus nesta manhã. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.